Fala galera, tudo bem com vocês? Queria aqui passando para dar algumas dicas aí, como vocês viram pela thumbnail, né? Eu queria falar um pouco sobre o teatro que vem aí na 5.6, 5.7. É no final da 5.6, final de junho, final de maio, início de junho. Antes de mostrar aqui algumas dicas aqui dentro do jogo, eu queria ir para a tela aqui para explicar um pouco de como vai ser esse teatro, tá? Pronto, estamos aqui na tela para eu explicar um pouco mais de como vai ser esse teatro. Teatro da 5.6, eu diria início da 5.7. Elementos, a gente vai ter o Electro, o Cryo e o Dendro, tá bom? Vão ser esses três elementos. O que a gente vai fazer com esses três elementos? Eu não faço a mínima ideia. Eu vou fazer o que aqui? Não dá nem para fazer um Hyper Bloom, né? Mas a gente vai ter alguns personagens convidados de Hydro, que é a Furina e o Shinkio. Furina bufando, aplicando um Hydro ali, o Chiquinho aplicando um Hydro, dando um pouquinho de dano. Então a gente dá para fazer dois times de Hyper Bloom, se você usar cada um em duas comps diferentes, né? A gente pode usar os personagens duas vezes, cada um. Dá para fazer dois times de Hyper Bloom, passar 4 salas, então tá legal. Não é certeza, eu não vou dar certeza, tudo que eu vou falar aqui é vazamento, tá? Esses personagens é vazamento, pode mudar. As recompensas, que é o Elixir, a resina e o XP, podem mudar também, é vazamento. Pode ser que nem venha agora, pode vir depois, tá bom? Então tudo que eu tô falando aqui é de vazamento, mas vou dar essa ajuda pra vocês aqui, algumas dicas. Temos aqui os personagens de abertura, tá bom? Sinon, Fischl, Kiki, Mika, Nahida. Sempre que possível, tentar não utilizar os personagens de abertura, né? Se você tiver uma Nahida, você vai utilizar a sua Nahida, provavelmente. Se você tiver uma Fischl constelada, a sua Fischl. Geralmente nossos personagens ali, mesmo no 70, costumam ser melhores do que o da Roy, tá bom? Eles não costumam nem upar os talentos do personagem, não costumam botar os personagens constelados, então geralmente os da Roy são ruins. Quem tiver Furina vai ser muito bom utilizar, tá bom? Quem tiver Chiquinho também. A Xiangling e a Derra também são boas. A Xiangling, se tiver constelação, melhor ainda. Temos aqui esses boss. Esse daqui é a galinha. Taca Electro nele. É tranquilo a galinha, acho que eu não preciso explicar muita coisa. Quem quiser eu faço outro vídeo só falando desses boss aqui, mas acho que não vai ser muito necessário. Doritos, aplica Electro para ele desativar quando ele fica invisível lá. Vamos lá, esse boss de gelo aqui, esse novo boss, é o boss da Escoffier, tá bom? Ele tem uma mecânica lá de aplicar Cryo nele, pra desativar, mas ele é até tranquilo, achei tranquilo, fui farmar pra Escoffier, achei até tranquilo fazer ele. Acho que vocês também não vão ter dificuldades. No máximo o HP deles, que vai estar um pouco inflado, então... Porque só fazer o teatro ainda dá, é tranquilo. Mas se você quiser essas recompensas que a gente vai ter, as novas recompensas, o Elixir, a resina e o XP, pelos que vazamentos deram informações... O XP vão ser 3 estrelas. Lembra daquelas estrelas que a gente tem que fazer no teatro? Então, XP 3 estrelas. A resina 6 estrelas. E o Elixir a gente precisa concluir 9 estrelas. No modo visionário lá, se eu não me engano, são 10 níveis. São 10 níveis que tem, acho que é no visionário. Então, a Rui tá dizendo que a gente pode deixar um nível sem fazer estrela, tá bom? Vocês ficam ligados nisso aí. Vamos voltar lá pra tela do computador, tá bom? Que eu quero dar algumas dicas. Voltando aqui pra tela do jogo, tá galera? A primeira dica que eu queria dar, deixa eu só abrir aqui meus personagens no caso. Como a gente vai ter Electro e Dendro, e Cryo no caso também, eu daria preferência em upar os personagens de Electro, tá bom? Electro e Dendro. Apesar de a gente não poder fazer muitos times de Hyper Bloom pra levar as comps ali, eu ainda acho que times de aceleração vão ser bons, porque a gente não vai poder fazer melt aqui praticamente, não vai poder fazer melt, não vai poder fazer sobrecarga, não vai ter. A sobrecarga a gente consegue fazer, né? Vai ter Electro, quem tiver Yansan, uma Yansan, deixa eu ver, Bennett não, né? A gente não vai ter Pyro. Uma Yansan, alguns outros personagens, um Auroron também, talvez. E a gente pega ali a Xiangling e a Derra, dá pra fazer um timezinho de sobrecarga, né? Mas eu acho que não compensa muito não. Acho que o melhor vai ser upar personagens de Electro e Dendro. Daria preferência por esses personagens. Focar em upar os talentos ali dos personagens mais ou menos. Deixa eu ver, o Chiquinho eu deixaria o mais upado que desse, porque ele dá um dano legal. Aí tem outros personagens que a gente deixa assim com talento no 4, no 5, no 6, tipo um Kaeya,
um Shongeki, uma Beidou, entendeu? A gente deixa ele no talento no 6 e eu focaria mais em upar os personagens mais fortes da minha conta. Se eu tiver uma Raiden C2, eu tenho que fazer ela levar um time ali, né? Levar uma comp. Então focaria nela. Deixaria uma Furina, que ela dá bastante dano, também bem upada. A gente vai ter Escoffier eu consegui carregar times de Cryo, então uparia ela também, tá bom? Tignari, quem tiver principalmente constelação dele, vai ajudar bastante. Quem tiver o Wesley também, que veio recentemente, vai ajudar bastante também. Ayaka, Wesley. Quem tiver esses personagens que consegue carregar comps, eu acho que não vai ter tanta dificuldade nesse teatro. Agora, se você tá assim que nem eu, é mais iniciante, tem pouco tempo de jogo, eu focaria nesses times de aceleração e fazer alguns times de Hyper Bloom, porque os times que eu vou usar vai ser a Raiden vai carregar algum time, vou tentar fazer ela carregar algum time. A minha Nahida também é C1, não consegui pegar a C2 dela. Ela vai carregar alguns times, seja de aceleração, seja de Hyper Bloom, tá bom? Minha Furina, eu vou tentar fazer ela buffar uns times ali pra carregar também, tá bom? E a Escoffier, que eu peguei recentemente. Pra convidar o personagem de um coleguinha, de um colega, de um amigo, Mavuika. Poderia ser a Mavuika. Ou eu pegaria talvez um Yelan da vida, quem sabe, porque ela vai ser Hydro e vai ajudar bastante, né? Depende dos personagens que a gente vai poder convidar lá, dos colegas. No mais, as dicas que eu queria dar era isso pra vocês. A gente tem 20 dias pra atualização do teatro. Eu focaria agora, daria uma pausa nos artefatos. Focaria em fazer upar os talentos dos personagens. Os talentos, o nível, sobretudo o nível, né? A gente precisa dos personagens no 70. Durante o último mês aí, eu upei vários personagens. Eu tinha poucos personagens Dendro e Cryo upados. Eu só tinha Electro upado praticamente. Então eu foquei em upar alguns personagens. Vou até mostrar pra vocês aqui, Eu upei Ororon, o Kaeya, Shongeki, Cetus, Fish, o Beidou. O Reis eu já tinha upado pra fazer um teatro bem lá no início. Personagem Dendro. Eu dei mais focos pros personagens de Dendro, desculpe. Kirara, Yao Yao, Charlotte, Cryo. No geral, o vídeo é sobre isso, né? Eu vim mostrar aqui pra vocês. Deixa eu mostrar novamente como que vai funcionar o teatro, os personagens, os elementos. Mostrando aqui pra vocês de novo a tela dos personagens. Nahida, Mika, Kiki, Fischl, Sino, colei. Personagens convidados. Novamente, para pegar o XP, 3 estrelas. A Resinha, 6 estrelas. E o Elixir, 9 estrelas, tá bom? Recapitulando, eu focaria em upar personagens de Dendro e Electro para fazer times de aceleração. Se tiver um Hydra ali, a gente consegue fazer um Hyper Boom, tá bom? Focar na Xiangling também, se tiver uma Xiangling bem upada aí, vai dar uma ajuda. E nos personagens mais fortes da minha conta, né? Que seria talvez se eu tivesse um Wesley, alguns DPS fortes ali. Wesley, uma Nahida ajuda também, a Escoffier para carregar alguns times, que ela também dá bastante dano. No geral, é isso. Era mais um vídeo de dicas de como se preparar para esse novo teatro, tá bom? Não precisa ser um vídeo longo, eu acho que todo mundo sabe mais ou menos os personagens que upar ali. Só tem que ter um norte de quais elementos, que são esses que a gente vai ter: Electro, Dendro e Cryo, tá bom? O vídeo foi esse, dando essas dicas aí. Vou pedir só a colaboração de quem gostou, dando aquele like, se você gostou do vídeo, fortalecendo com a inscrição, se quiser receber mais vídeos, mais dicas. Acredito que essa semana, talvez até hoje mesmo, eu poste um vídeo explorando aqui em Natlan com esse time aqui, Mavuika, o Ifa e a Citilari, né? Tô farmando gemas pro caso, vai ter a Skunk caso aí eu quero pegar os dois. Então, vamos farmar gemas, né? Valeu, fortalece com o like, com a inscrição. Tamo junto, boa sorte, galera.